Aleluia. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, que bom que você está aqui nessa noite, nesse dia. Você que está aqui no prédio da igreja. Quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos ler aqui um texto da palavra de Deus. Creio que o Senhor tem uma mensagem para mim e para você nessa noite, amém? Em nome do Senhor Jesus. Abra aí no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Versículo de número 23, vamos ministrar essa palavra e após estaremos orando. Diz assim o texto da palavra de Deus: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Essa é na versão NVI, mas tem uma outra versão que diz assim: então ele disse a todos: aquele que quiser me seguir, deve pôr de lado os seus próprios desejos e carregar a sua cruz cada dia e me acompanhar. Aleluia, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra lida. Pedimos que nos abençoe, nos agracie nessa noite e nos ensine, Senhor, no nome de Jesus, e que seja repreendido, Senhor, todo mal, toda seta maligna na nossa mente, que queira desviar a nossa atenção, e que em nome de Jesus possamos compreender a tua palavra com clareza, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, os irmãos, pode se assentar, pode tomar o seu assento. Queridos, aqui no texto, esse texto, Jesus esclarece a natureza fundamental do discipulado. Que a gente entrega a vida para Jesus, e aí a gente precisa entender a natureza fundamental do discipulado, que é: quem quiser seguir a Jesus tem que aceitar a liderança dele. Quando você entrega a vida para Jesus, você não vai pilotar mais a sua moto, você vai ficar na garupa agora. Quem vai liderar a sua vida é Jesus. Você vai seguir a Ele. Por isso o texto está falando de seguir. Você vem depois, Ele vem na frente. Ele vai na frente e você segue Ele. Então, quem está na garupa não pode pegar a rédea. Amém? Se você entregou a vida para Jesus, deixa Jesus na frente e você vai seguindo Ele. É assim que funciona a natureza do discipulado. Então Ele está no comando. Tá? Então você sai do seu trono, sai agora de fazer as suas vontades próprias, obrigado Justino, e você agora vai ser governado pela palavra de Deus, pela vontade do Altíssimo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque alguns seguem Jesus como na rede social. Quem tem rede social aí? Só eu que tenho rede social, você também tem, né? Glória a Deus por isso. Espero que você a use muito bem para evangelizar. E olha, algumas pessoas seguem Jesus como na rede social. Por exemplo, quando ela tem algum interesse, ela vai lá e acessa o perfil de Jesus. Algumas pessoas são assim, elas seguem as pessoas, mas só quando elas têm um interesse. Ela vai lá e clica, dá uma olhadinha, depois sai. Se a pessoa postar alguma coisa que ela não gostou, ela deixa de seguir, clica no botão lá, não é? Deixa de seguir. Ah, não quero ver esse aqui, esse aqui não está certo, esse aqui não me agradou. Mas, na vida real, Jesus te chama para fazer parte da classe de discípulos. De discípulos, daqueles que vão entregar a vida para Jesus e vão com Ele para a eternidade. Até o final, custe o que custar, seja nos dias bons ou nos dias ruins, seja quando você estiver vivendo um momento alegre, ou quando você estiver vivendo um momento de caos, de desastre, de angústia, de tristeza, eles estão com Jesus até o final. Seja quando Jesus dá um abraço nele e diz: meu filho, você é meu filho amado. Ou quando Jesus diz: meu filho, olha, eu preciso corrigir você, senta aí, o caminho não é bem por aí.
Então nós precisamos sermos o seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, é o tema da minha ministração nessa noite. Por isso eu quero compartilhar com você 3 expressões bem claras nesse texto, que mostram que eu e você, que está me ouvindo aqui no prédio, na internet, é um verdadeiro seguidor de Cristo. Primeiro, ele nega a si mesmo. Diga comigo assim, negue-se a si mesmo. Por que Jesus escreve? Por que o Senhor deixa esse direcionamento? Porque Ele sabe que nós temos muitas vontades próprias. O nosso ego, ele quer se afirmar o tempo todo. Ele quer se prevalecer o tempo todo. Ele quer controlar tudo e todos o tempo todo. Esse é o nosso ego. Então negar implica sim ceder, abrir mão, mortificar a sua vontade própria ou submeter-se. Seguir significa submeter-se. Olha só o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo de número 26 e 27. Todo aquele que quer ser meu seguidor e amar o seu pai, a sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, sim, mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E ninguém pode ser meu discípulo, se não carregar a sua própria cruz e seguir-me. Aleluia! Parece um ensinamento meio carrasco aqui, né? Parece que não é para a gente ter amor por pai, amor por mãe. Não, o texto não está dizendo isso. Você pode continuar amando seu pai, sua mãe, as pessoas, sua esposa, seus filhos, mas Jesus tem o lugar da prioridade. Jesus é a prioridade da nossa vida. Então é uma exigência, tem a ver com morrer para o eu. Já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então aqui parece ser uma expressão onde Deus quer que vivemos de uma forma isolada e não aproveitar nada da vida, mas é muito pelo contrário. É muito pelo contrário. Deus quer que vejamos tudo que é bom, tudo que Ele deixou para que desfrutássemos. O Senhor quer que vivamos as promessas de Deus, diferente de Adão e Eva. Lembra que Adão e Eva, na queda do homem, lá no capítulo de número 2, vamos ler o texto aqui rapidinho, Gênesis 2, 16 diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás, o que, irmãos? Livremente, aleluia. Olha só esse direcionamento, olha só essa promessa maravilhosa. E o número 17 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então tinha algo maravilhoso ali no jardim para Adão e Eva experimentarem. Mas o que é que eles foram olhar? O que era proibido. Aleluia. Muitas vezes não queremos seguir a Jesus porque olhamos mais as coisas proibidas. E não olhamos e não tomamos posse das promessas de Deus para nossas vidas. Eu não vou seguir Jesus porque é muito difícil. Irmãos, tem promessas lindas e maravilhosas na palavra de Deus. Tem coisas maravilhosas para desfrutarmos. Mas muitas vezes, talvez estejamos como Adão e Eva, olhando mais o proibido do que aquilo que você pode desfrutar livremente na presença de Deus. Então o que é que nós, como está verdadeiramente a nossa vida como discípulos do Senhor? Então negar a si mesmo é não nos colocar em rota de colisão com a vontade de Deus. Então nós precisamos nos atentar para isso, tá? Então muitas pessoas estão olhando para o desejo proibido. Mas se eu seguir a Jesus, eu vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo outro, vou deixar de fazer aquilo outro. Não, se você seguir a Jesus, você vai receber centenas de promessas na sua vida. É assim que você tem que ver. Me lembro bem quando entreguei a minha vida para Jesus, aos 21 anos de idade. Cheguei nos meus primeiros discipulados, aí a pessoa disse para mim: olha, você vai ter que negar a si mesmo. Eu disse: como assim? Você não vai poder mais fazer a sua vontade, agora você vai seguir a palavra de Deus, você vai seguir o mestre, tem um ensinamento na Bíblia para você, mas Deus preparou tudo novo para você.
E aí eu fiquei pensando assim, mas é que tem um negócio que eu sou muito namorador, sabe? Sou muito namorador, gosto de namorar. E agora, como que vai ficar esse negócio aí? Aí o discipulador falou assim, ó, agora você vai ter que orar e esperar em Deus uma esposa para você casar. Aí eu falei assim, mas será que vai ser rápido isso? Ele falou, não sei, você vai ter que orar e perguntar para Deus. Tem gente que chegou aqui e está esperando até hoje, já tem 20 anos. Aí eu falei, não, mas eu quero que o meu seja mais rápido. Se eu orar mais tempo, eu vou casar mais rápido. Ele falou, eu não posso te falar essa resposta. Você vai ter que depender de Jesus. Você vai ter que falar com Ele. E aí eu falei assim, poxa vida, e agora quem será que vai ser essa mulher? Né? Aí ele falou, você vai ter que, Deus que vai te mostrar. Deus vai direcionar tudo para você. Ele tem a pessoa certa para você. Mas você tem que perguntar para Ele. É Ele que vai te mostrar. É o Espírito Santo, é o Senhor Jesus. Então, nós precisamos aprender a nos sujeitar para nos relacionar. E esse é o único caminho para o discípulo, não tem outro. Para seguir a Jesus, você tem que deixar Ele na frente, você tem que ser dependente dEle, você tem que amar o Senhor. Marcos 12:30 diz assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. O segundo é este, ame o teu próximo como a si mesmo, não há mandamento maior do que estes. Você está amando o Senhor? Como diz esse texto, de todo o seu coração. Ele é prioridade, Ele está na frente de todos os demais que você tem amado. Tá? Você tem negado a si mesmo? Como está a sua vida? Você tem negado a si mesmo? Você tem negado as suas vontades próprias para seguir a Jesus? Porque para mim seguir a Jesus hoje eu tive que negar as minhas vontades. Quantas vezes no sábado à noite eu queria ir para a discoteca, né, para os lugares de dança, no sábado à noite, mas eu ligava para o pastor, eu ligava para o discipulador, posso ir para a sua casa? Porque hoje eu estou com vontade de dançar, estou com vontade de beber, estou com vontade de namorar umas meninas. Aí eles diziam assim, não, vem aqui para casa. Aí lá começava o violão, lá começava a leitura bíblica, lá começava o teles, e lá começava a vigília, e às vezes ia até de manhã cedo. Aleluia, bendito seja Deus. Então nós precisamos negar a nossa própria vontade, porque somos seguidores de Cristo. Cristo não tem cerceamento nenhum para você. E eu entendi isso quando estava praticando essas verdades. Não é que Deus não tinha uma mulher para mim, não é que Deus não tinha diversão para mim, Ele tinha, mas segundo a palavra dEle. Então Deus não quer cercear nada de ninguém, Ele só quer que você desfrute do melhor preparado para Ele no tempo certo. E aí depois de 7 anos eu casei, aleluia, glória a Deus. Demorou 7 anos, aleluia, minha mãe que sabe a história, né? As mães que sabem como é a nossa história em casa. Então, você olha mais o proibido ou os demais promessas e frutos que Deus liberou para você comer, para você participar? O que é que você olha? Como está a sua vida? Se você estivesse no lugar de Adão e Eva, você visse todas aquelas árvores, qual que você ia experimentar? Do conhecimento do bem e do mal ou das outras que Ele liberou e falou, pode experimentar, vai fundo. Ei, se você quiser entregar sua vida para Jesus hoje, experimente o melhor de Deus. Você não vai perder nada sendo um seguidor de Jesus, você só vai ganhar. Porque a Bíblia diz que quando perdemos é que ganhamos. Aleluia! Aleluia! Então nós ganhamos o tempo todo quando entregamos a nossa vida e quando seguimos ao Mestre Jesus. Segunda expressão clara nesse texto, do seguidor de Cristo, ele toma a sua cruz. Diga para o seu irmão, ele toma a sua cruz. E aí nós pensamos facilmente que a cruz são coisas que nos irritam, que a gente não gosta. Mas não é isso não. Sabe por quê? Porque essas coisas acontecem com toda pessoa. Com toda pessoa tem coisa que ele não gosta, tem coisa que não agrada, tem coisa que irrita ele. A cruz é algo mais profundo. Por quê? Porque o nosso ego busca satisfação, paz, saúde, alegria, harmonia, sucesso no amor. E tudo isso é lícito. Está tudo certo. É direito seu, é direito meu. Lá. Mas elas são secundárias.
elas jamais podem tomar o lugar de Jesus Cristo na minha e na sua vida. Aonde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, nos lugares que você frequenta e até mesmo quando você está sozinho, nos lugares. Jamais Cristo pode ser substituído. Então a cruz implica em quê? Em sacrifício, abnegação, doação, entrega de tempo, entrega de recursos. Presta bem atenção nesse texto. Marcos fala mais detalhadamente. Marcos 8:34 diz assim: depois ele chamou os seus discípulos e o povo e disse: se qualquer um de vocês quiser ser meu seguidor, deve pôr de lado os seus próprios interesses, tomar sobre os ombros a sua cruz e seguir-me. Coloque de lado os seus próprios interesses. E aí Mateus 10:38 diz assim: se você se recusa a tomar a sua cruz e seguir-me, não é digno de mim. E aí vai apertando mais. E aí Romanos 6:6 diz assim, presta bem atenção nesse texto: os antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz juntamente com ele, aleluia. Aquela parte que em cada um de vocês tem a tendência de continuar pecando, foi esmagada e mortalmente ferida, de maneira tal que esse corpo amante do pecado não está mais sob o controle do pecado e não necessita mais ser escravo dele. Você pode dar um aleluia por isso? Pode dar um glória a Deus por esse texto? Bendito seja Deus. Então a cruz aqui revela que cada vez que a vida de Jesus cruza com a nossa, mais morremos. Quanto mais você ler a Bíblia, mais você vai perceber que você precisa morrer para você mesmo, para que Cristo possa viver. Então, desde que você se torna um seguidor de Cristo, você tem que se dedicar em somente ser aprovado por Cristo. Só por Cristo. Então você não precisa de aprovação e de censura do mundo, você precisa da aprovação de Jesus. É isso que você precisa, eu e você. E aí, João 19:17 diz assim: Jesus foi levado para fora da cidade, carregando a sua cruz, ao lugar conhecido como a caveira, que em aramaico é chamado de Gólgota. Ali eles crucificaram Jesus e outros dois com ele, um de cada lado, e Jesus no meio. Esse texto aqui, irmãos, prova que Jesus foi obrigado a carregar a sua própria cruz. Diga comigo assim: a cruz é um instrumento de morte. A cruz era feita para aqueles que eram sentenciados à morte, seriam pregados na cruz, e eles mesmos deveriam levar a sua cruz. Então esse texto mostra que Jesus saiu do lugar onde foi sentenciado, pegou a sua cruz e foi até o Gólgota, o lugar da caveira. Então o texto mostra que ali havia o quê? Uma caminhada pública. Diga comigo, caminhada pública. Então, ele estava dizendo para outras pessoas com a caminhada dele segurando a cruz: gente, eu fui sentenciado à morte, eu vou para o Gólgota, eu estou indo morrer lá na cruz do Calvário. Então, morrer para nós mesmos, na verdade é um estilo de vida que publique por onde passamos, que por onde passamos, todos vão saber que você morreu para você mesmo. Então existe uma caminhada pública minha e sua. E aí eu pergunto: qual área da sua vida ou a sua vida toda precisa ser executada e publicada? Lá no trabalho onde você trabalha, você já tomou a sua cruz? Quando você está caminhando, carregando a sua cruz diariamente no seu trabalho, as pessoas sabem que você é um cristão? As pessoas sabem que você é um seguidor de Cristo? As
pessoas sabem que você está tomando a sua cruz, que muitas vezes você engole um sapo, 2 sapos, 3 sapos, uma série de coisas. Muitas vezes você é agredido verbalmente e você não levanta a sua voz. As pessoas sabem que você é seguidor de Cristo lá. Elas sabem que você carrega a sua cruz. Ou você é o crente 007. Ninguém conhece você. Ninguém sabe onde você está invisível. Ninguém sabe quem você é. Existe uma caminhada pública. Quem carrega a cruz mostra, gente, ó, eu estou carregando a minha cruz aqui. É difícil, mas eu vou vencer. Ele compartilha a palavra. Lá na escola você carrega a sua cruz? Ou você esconde a cruz no bolso? Para ninguém ver o seu cristianismo, a sua vida com Jesus. Porque os discípulos, eles publicam a sua fé. Sua vida, seu estilo de vida, por onde você passa, todos sabem que você morreu para você mesmo através das suas atitudes? Porque o que vai mostrar é as suas atitudes. Jesus carregou a cruz dele. Simão ajudou ele no meio do caminho, mas logo depois ele teve que retomar de novo e teve que seguir. No meio da caminhada, você aceita ajuda ou não? Jesus aceitou, mas tem gente que não quer aceitar. Tem gente que ele acha tão bom que ele é maior do que Jesus. Ele não quer aceitar ajuda de ninguém. Então nós precisamos avaliar as nossas vidas. Avaliar. Jesus foi até o Gólgota e morreu para ressuscitar e dar vida e vida com abundância para mim e para você. Para mim e para você. Talvez você esteja carregando uma dificuldade na sua vida aí. É hora de entregar a vida para Jesus, seguir a Ele e carregar a sua cruz. Talvez é noite de você sair do seu lugar e vir aqui na frente, nós vamos orar daqui a pouquinho, e receber a sua bênção, receber a sua cura, que você veio buscar aqui nessa noite, nesse dia. O Senhor está pronto para curar pessoas aqui nessa noite, porque é Ele que faz, mas você precisa entender o processo na sua vida. O Senhor está te chamando para entregar a vida para Ele, para tomar a sua cruz, para começar a carregar a sua cruz, as dificuldades. O Jesus disse assim, ó, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Mas tem de bom ânimo. Jesus, quando você entrega a vida para Jesus, Ele não promete que tudo vai ser definido na sua vida, vai ser resolvido, e você vai viver uma maravilha de Deus. Não, tem dias difíceis. Tem dias difíceis. E creio que talvez eu não tenha visto os seus dias mais difíceis, mas Jesus viu. Você não viu os meus dias mais difíceis, mas o Senhor viu. E Ele estava lá. E Ele não nos abandonou. E Ele continua cumprindo a promessa. Eis que deixarei o Espírito Santo Consolador. E eis que Ele estará convosco todos os dias. Todos os dias Ele está conosco. E a terceira expressão nesse texto, que mostra que uma pessoa é um seguidor de Cristo, é que ele diz, siga-me. É aquela pessoa que segue a Jesus. Ele não abre mão. Não tem mais nada para ele. Não tem mais ninguém para ele. É Jesus. É Cristo. Cristo em mim, esperança da glória. Eu gosto muito desse texto de 1 Pedro 2,21, diz assim: para isso vocês foram chamados, pois Cristo sofreu por vocês e é seu exemplo. Sigam seus passos. Ele encerra assim. Sigam seus passos. Então negar a si mesmo é segui-lo e aceitar a exclusividade de Jesus, a liderança de Jesus na sua vida. Para quê? Para aumentar suas competências, para aumentar, por exemplo, sua capacidade, para desenvolver seu potencial. Quando você chega e vai seguir a Cristo, tem muita coisa para Deus fazer na sua vida ainda. Tem muita potencialidade que está em você, que ainda precisa ser desenvolvido. E isso só vai acontecer se você tiver uma mentoria no vertical, com Deus. E também se você tiver uma mentoria no horizontal, que é com quem? Com as pessoas, com homens e mulheres de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, que vão te ajudar na caminhada. Pessoas como eu e você, que vão ajudar. Por exemplo, Eliseu realizou uma obra grandiosa. E excelente, por quê? Ele tinha um mentor, Elias. Ele tinha o seu relacionamento com Deus, mas ele tinha um mentor. O mentor dele era Elias. Samuel, o mentor dele foi quem? Foi Eli. E Eli deu um conselho que mudou a direção da sua vida.
em relação ao relacionamento com Deus, apesar das turbulências que Eli estava passando, ele percebeu que Deus queria falar com Samuel, e disse: Samuel, quando o Senhor te chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E ele foi, e assim fez, e assim vieram revelações tremendas, poderosas, e Samuel, por onde andava, o poder de Deus atuava poderosamente na nação, por onde ele andava. Agora, quando você olha para Sansão, bonito, forte, inteligente, se achou bonzão demais, não teve um mentor, não teve alguém que acompanhava ele na horizontal, e a história mostra que, quando você não tem uma pessoa certa na sua vida, a pessoa errada toma o controle. Dalila tomou o controle da vida dele, e a vida dele foi um desastre, foi um fracasso, ele sofreu demais, depois você lê a história de Sansão, tudo porque ele resolveu não ter alguém perto dele. Então isso é muito importante. Tenha pessoas que vão ajudar você a sair da média para um resultado extraordinário, amém? Tem pessoas disponíveis a investir em você, tem muitas pessoas aqui dispostas a fazer com que você cresça, com que nós cresçamos. Então, Jesus é o seu mentor, é o seu Senhor no plano vertical? Se não é, eu quero convidar você a entregar a vida para Jesus hoje. E quem você tem no plano horizontal que vai te ajudar a sair da média e avançar no extraordinário? Um discipulador, uma discipuladora, uma pessoa que vai te acompanhar cheia do Espírito Santo, que vai cuidar de você, que vai ensinar você o caminho para as suas tomadas de decisões. Você tem essas pessoas na sua vida? Seja franco aí e vai respondendo para você. Vamos colocar em pé. Quero concluir essa mensagem. Para que você possa seguir a Jesus, você precisa aceitar a liderança dele. É difícil, não é fácil, mas você precisa aceitar a sua liderança, sua mentoria através da sua palavra, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que tem um bom conselho para te dar, que vão te dar um conselho inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que vai quebrar o seu ego e que vai fazer você se submeter à vontade de Deus. E aí você vai experimentar, vai crescer, vai se amadurecer. E aí você vai dizer como apóstolo: eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo que vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro desse corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então deixe Jesus cuidar da sua vida, siga Ele, deixe Ele na frente, você vai depois, deixe Ele direcionar você, através da sua palavra. Repense sua declaração de fé nessa noite, olhe para os seus planos, qual é o lugar de Cristo neles? Ou você é um discípulo de Cristo, ou vai segui-lo de longe, ou vai fazer como os outros que ouviram essa mensagem, viraram as costas e foram embora porque não quiseram seguir a Cristo, não quiseram ser um seguidor. Como você está como pessoa nessas três expressões? Você é um verdadeiro seguidor de Cristo? Se você quiser entregar sua vida para Jesus, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você agora, nessa hora. Se você ainda não é um discípulo de Jesus, você tem a oportunidade nessa noite de receber a Cristo. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Se tiver, levanta sua mão bem alta, ou sai do seu lugar, vem aqui na frente. Se não tiver, eu quero chamar você que veio receber uma oração, chamar os pastores, estarão orando por você, ministrando sobre a sua vida. Você que talvez veio receber uma cura de Deus aqui nessa noite, Ele está aqui para te curar. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que sara. Chamou muitos discípulos, e eles estão aqui nessa noite para impor as mãos sobre você, para orar por você. Tem alguém que quer receber uma oração? Se tiver, vem aqui na frente em nome de Jesus, por favor. Você que veio com intenção no coração de receber uma oração aqui nessa noite. Os pastores vão orar por você, vão ungir você, e vão orar por você aqui nessa hora, em nome de Jesus.